A gente vai conversar um pouquinho agora sobre essa questão referente à saúde aqui no país, né? Olha, já são cerca de 1.000 casos de varíola dos macacos confirmados aqui no Brasil, incluindo crianças, adolescentes, tem uma gestante também. E os especialistas têm alertado, então, de que a ação do governo federal frente ao avanço da doença aqui não tem sido suficiente, inclusive como se o país não tivesse aprendido nada com a pandemia da Covid-19, né? E para a gente conversar um pouquinho sobre esse panorama, eu vou chamar a Karina Calife, médica sanitarista, professora, nos acompanhou aqui durante todo esse tempo de pandemia, e agora para falar um pouquinho sobre varíola dos macacos, né? Que situação, Karina, tudo bom com você? Sempre com saudades por aqui, viu? Tudo bom, Thalita? Um prazer, estava com saudades também. Acabaram as férias, né? A gente tem que estar aqui de volta a postos. Pois é, e conta pra gente então, varíola dos macacos. Eu li exatamente isso que eu disse no começo do programa, que os especialistas têm alertado que essa pode ser só a ponta do iceberg, né? Que a gente pode estar diante de um cenário que pode ser bastante desastroso, e muito por conta, a gente volta a criticar a atuação do governo federal, né? Que não tem feito campanha, não tem orientado, essa é a grande crítica. Não tem, inclusive, informado e orientado os profissionais de saúde, porque me parece que os casos chegam nos postos de saúde, né, e não na emergência por conta dos sintomas. Então, eu quero a sua avaliação sobre esse momento. Olha, Thalita, primeiro que a gente já falou disso aqui em alguns momentos, que a gente teve a pandemia e tem ainda a pandemia da Covid-19, que não acabou, a gente ainda está vivenciando várias questões quanto a isso, e a gente tem agora a que a gente chama monkeypox, varíola símia ou varíola dos macacos, né? A gente já tem um número bem importante, são quase 79 países no mundo que já reportaram casos, como você falou aqui no Brasil. O Brasil já é o 5º país em número de casos, a gente já tem 1.066 casos confirmados, e a gente acha assim, que tem que ter um cuidado mais adequado, do mesmo jeito que se falava na época do início do enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Precisa ter uma ação coordenada, nacional, articulada, que traga tudo isso que você está dizendo, ou seja, quais são as orientações, como é que a gente garante a informação adequada do que transmite, como não transmite, quais são as questões pensadas em relação à vacina, né? Então, informar para as pessoas qual é a vacina que existe, se existe, como é a forma de transmissão, ter cuidado com tabus, com preconceitos, com várias coisas, porque a gente tende aí a ter, sim, um processo epidêmico importante, né, no Brasil. Você vê, o Brasil já está em 5º lugar e não começou por aqui. A gente vai vendo a repetição de algumas questões que aconteceram com a pandemia da Covid-19. Por exemplo, em relação à vacina, a gente está esperando o primeiro lote de vacinas que deve chegar entre setembro e outubro. Espero que se cumpra isso que está colocado, e que se pense em quais são os grupos mais vulneráveis para se iniciar esse processo, né? Então, está se pensando em, enfim, vacinar profissional de saúde, são coisas para se pensar. Mas eu acho que tem uma coisa importante que tem a ver, inclusive, com o trabalho de vocês, Thalita, que é essa questão da informação, né? Como é que transmite, como é que pega, o que é que se pode fazer, como é a gravidade, que já existia, né, em outros lugares do mundo. A África já tinha isso endemicamente, mas, de novo, a desigualdade está colocada aí, ou seja, se é um país mais pobre, as pessoas não têm tanta atenção, né? Quando começa a ter esse tipo de caso em outros países mais ricos, digamos assim, essa atenção se coloca, e tem que se colocar mesmo, assim como tem que garantir uma resposta ao que é endêmico lá na África, por exemplo, né? E essa coisa da transmissão por animais e tudo mais, como é que se coloca de uma forma que já existe de um jeito, e como é que é isso aqui no nosso país. Vamos prestar esse serviço, então, de contar para as pessoas qual é a forma de contaminação e como a gente pode evitar, de fato, né? Eu acho que é um primeiro passo. Conta para a gente, Karina. Olha, as pessoas podem se contaminar pelas gotículas respiratórias, como acontece com outros vírus, né? E principalmente pelo contato do material que tem ali dentro das vesículas, contato que a gente chama contato pele a pele. Por isso que a gente tem que ter um cuidado, a gente tem aquilo que a gente chama de risco maior e de risco menor, né? O risco maior são lugares mais fechados, onde você tem as pessoas ali juntas em alguma festividade ou em alguma coisa, principalmente se as pessoas estão com menos roupa, sem camisa, essa coisa que se
beijos, abraços, relacionamentos sexuais, porque você tem esse contato um pouco. E isso acontece em qualquer pessoa que tenha esse tipo de possibilidade de comportamento, né? Essa é uma preocupação que a gente tem, mas é principalmente por esse contato mais direto do conteúdo que tem dentro das vesículas e por esse contato respiratório, né? Mas para o respiratório precisa de um contato prolongado, assim, mais tempo, diferente do contato que é mais direto, né? Então, acho que, assim, de forma geral, é isso. A gente tem aí uma vacina que é específica para a monkeypox, que é a Jynneos, né? Que chama, que ela dá um pouco menos de efeito colateral do que a gente tem, porque o que já existe da varíola, da vacina anterior da varíola, ela também protege, mas ela dá muito efeito colateral. Então, tem essa específica, que é o que o Brasil aí está apontando, que devem chegar em algo em torno de 20 mil frascos em setembro. Vamos ver, eu estou achando que está faltando de novo essa coordenação nacional, essa orientação, né? Porque, inclusive, um ponto principal agora de trabalho do governo seria garantir essa vacina para toda a população, por exemplo, porque já há um atraso, né? Se essa vacina já está disponível, o governo já poderia ter feito essa compra, isso já poderia estar aqui no país, inclusive. Tem todo um processo, porque ela foi adequada, né? Então, é uma coisa mais nova agora. Não é a mesma vacina que se usava para a vacina da varíola, como eu disse antes, porque ela tem mais efeitos colaterais. Não que ela não proteja, mas ela tem muito efeito colateral. E a grande preocupação é que, com esse grande desdobramento, muitas pessoas positivando e tal, e com contato com animais domésticos, a gente tem essa possibilidade de passar para outros hospedeiros, né? Que normalmente tem esse contato, por exemplo, lá na África, quando é endêmica, animal-pessoa, né? Também. Então, são cuidados que a gente tem que olhar. Isso que está pensado da quantidade de vacina, Thalita, tem 20 mil pensado para setembro, tem 30 mil para outubro. A gente sabe que isso é pouco para um país continental como o que a gente tem esse início, então acho que a gente tem que ter uma coisa coordenada de pensar. Agora, nesse momento, tem que garantir o quê? Os profissionais de saúde, que, como você disse, são os que vão receber. Eu acho que tem que pensar numa estratégia de diagnóstico, porque é um PCR, só que o PCR é mais adequado com o conteúdo da lesão. Então, não dá para você ter a mesma sala que você colhe o conteúdo da lesão e faz vacina, faz outros curativos, porque você tem uma possibilidade, né, de contaminação, de infecção e tal. Então, eu acho que tem que ter um centro de referência para várias unidades, uma das UBSs da região podendo fazer para todos, ou se você conseguir em todas as UBS ter um lugar em separado com biossegurança para fazer isso, que você tem que estourar, né? Tem que tirar o conteúdo que está ali. Então, é pouca vacina, sim, e tem que começar de um jeito organizado. Profissional de saúde e as pessoas, os grupos mais vulneráveis, né? E aí temos que pensar nisso, tem muitas pessoas que envolvem esses grupos mais vulneráveis. Eu tenho essa preocupação quando você fala na organização do governo, né? Agora vai ter vacina chegando em setembro, em outubro, para além de outubro, né? Porque a gente tem um processo eleitoral, a gente está num ano eleitoral. E eu me preocupo com a continuidade, de repente, de organização por parte do próprio governo federal nesse momento, né? Eu sei também que, por conta de ser um ano eleitoral, existe talvez um tabu em se falar sobre varíola dos macacos por conta de transmissão entre homossexuais. É uma realidade de fato. Como você vê a influência de um ano eleitoral, desse governo, nesse surto que a gente está vivendo? Olha, é uma grande preocupação, porque a gente sabe o que é que pensa esse governo e as pessoas que estão nesse governo, né? Então, a gente fica preocupado porque isso é também um tabu, a gente tem que aprender também com o que a gente vivenciou na pandemia do HIV, né, lá para trás, em que se fortaleceu, vamos dizer assim, o problema como se fosse de alguns grupos. Não, a gente, de fato, tem hoje mais de 95% das pessoas que estão diagnosticadas são pessoas que fazem, homens que fazem sexo com homens, mas não por conta disso, mas pelo tipo de contato, o tipo de algumas formas de, por exemplo, festa, sem camisa, essa coisa mais junta, e até por conta do que a sociedade se coloca, né? Então, na verdade, o que a gente precisa fazer, Thalita, que nessa coisa de sair vacinando para todo mundo nesse momento, o que a gente tem que fazer é controlar o surto, ele vai envolver você fazer a vigilância, dar a informação adequada, fazer visita onde se teve alguns casos, e qualquer pessoa pode pegar, não tem isso que é homem que faz sexo com homem que pega
monkeypox, né? Ou a varíola símia, ou a varíola dos macacos. Uma criança pode pegar uma mulher, até porque a gente sabe que essa questão da sexualidade ela é muito complexa. Tem gente que gosta de várias coisas e está tudo certo com isso. A gente só tem que saber como é que é mais grave e parar com essa coisa. Você não vai se infectar porque você andou num avião, você não vai se infectar porque você está num restaurante, né? Então, você tem uma tabelinha que eu vou passar para vocês, que depois eu acho que talvez valha a pena, né? O Bom para Todos compartilhar, que vai falando do que é baixo risco, do que é alto risco, do que é médio risco, alto risco e um risco bem mais baixo, que são as nossas questões do dia a dia, cumprimentar as pessoas, não é isso? Você precisa de um contato mais íntimo e de um tempo maior. E isso acontecerá em qualquer pessoa. Não tem um grupo que é pior que o outro. Você pode ter um grupo mais que nesse momento está mais vulnerável, mas pode acontecer com qualquer pessoa. E acontecerá, vou dizer mais. Isso será uma coisa que, antes da emergência ser colocada, eu falava para um grupo de amigos, rapidamente a OMS vai dizer que é uma emergência em saúde pública, e a gente já contava com isso. 2 dias depois aconteceu, porque o número de casos está indo muito rápido, né, Thalita? E a gente tem que cuidar e tem que ter essa resposta de política pública. Só para finalizar, em relação a essa morte que a gente teve confirmada no final de semana, era uma pessoa que ela tinha a imunidade bastante comprometida, né? Sim. Ela tinha a HIV e ela estava tratando um linfoma, se eu não me engano. Isso. Então, é de maior risco para as pessoas que, de certa forma, têm um grau aí de vulnerabilidade? Sim, exatamente por isso que a gente tem que priorizar a vacina, na verdade, para essas pessoas, fazer rastreio de contato, buscar, né, fazer esse isolamento quando é preciso, porque na maioria das vezes as pessoas evoluem direitinho. Você tem, além da vacina, você tem tratamento já específico que dá para fazer, então a gente tem uma tendência a não serem casos graves, exatamente por isso que a gente falou, a vacina já é conhecida, já existe essa possibilidade, diferente do que a gente teve com a Covid-19, por exemplo, existe um tratamento, são antirretrovirais. Nossa, hoje eu estou terrível, está enganchando aqui, é a falta de costume. Que são alguns específicos que já tratam, sabe, Thalita? Então, tem que ter essa tranquilidade, por um lado, tem que dar atenção, tem que dar a atenção que precisa, porque é mais grave do que o governo está fazendo aparecer, mas também é algo que a gente tem vacina e tem tratamento, que não está 100% disponível no Brasil para um grande número de pessoas. Então, tem que se concentrar nisso, na orientação e informação, no contato, no rastreio, diagnóstico, isolamento, na vacinação dos grupos mais vulneráveis e nesse rastreio, nesse isolamento. É isso que a gente tem que ir fazendo, né? E tentar cuidar disso. De novo, a política pública, coordenar o cuidado, coordenar a vigilância em saúde, eu acho que é isso que a gente tem que fazer.